Bem-vindas, minhas almas peregrinas! Hoje vamos falar sobre energia, como nossos pensamentos e emoções criam frequências e influenciam tudo ao redor. Vamos mergulhar em temas como crenças limitantes, inveja, vibrações densas e práticas de proteção e equilíbrio energético. O nosso convidado de hoje é Paulo Montano, psicólogo e terapeuta energético. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora? Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado. E aproveitando esse chá delicioso que a gente está tomando, está sendo oferecido pelo nosso parceiro Armazém 14. Eu adorei. E, gente, é uma diquinha super boa para quem está nos assistindo, né? Que pode encontrar, tá aqui no link da descrição. É uma loja de produtos naturais. E super saudáveis. Que está oferecendo hoje esse chá dessa marca Yamani. Paulo, você fala que pensamentos e emoções produzem energia. Como isso acontece de fato? O que nós pensamos e sentimos cria campo. A nossa mente gera campo elétrico. A nossa emoção, campo magnético. Então, isso é o que as pessoas chamam de aura. O que é aura? Aura é o que eu penso, aura é o que eu sinto, aura é o que eu como. Quando eu tenho raiva, quando eu tenho mágoa, quando eu tenho medo, eu estou gerando um campo negativo. Isso, inclusive, pode ser medido. Existem tabelas de medição em hertz, né? Então, vamos entender isso. Às vezes você é uma pessoa muito boa, você faz bem, você ajuda as pessoas, mas você vibra mal. E às vezes tem pessoas que não são tão boas assim e tão ótimas. Não tem a ver com bom e mal, tem a ver com vibrar bem e vibrar negativo. Mas elas estão ótimas por inconsciência? Sim, é porque assim, esse conceito é que aqui nós não estamos falando do campo espiritual. Por exemplo, a sua pergunta é ótima. Por exemplo, se eu fico preocupado com a guerra, se eu fico fico com medo, mesmo que eu seja uma pessoa consciente, mesmo que eu seja uma pessoa trabalhada, quando eu entro na frequência de medo, eu crio um campo negativo, entende? Eu tenho que entender que eu não posso mudar a violência do Rio de Janeiro. Eu tenho que confiar. E o que a gente pensa e sente atrai. Quem tem medo de assalto manifesta mais assalto, né? Então, é isso que eu estou falando. Entendi. Não é um nível de consciência da pessoa ser trabalhada ou não. Tem pessoas até que têm uma consciência sobre o planeta, sobre o mundo. Isso sobrecarregam, porque elas ficam, o mundo está tão perdido, o mundo está tão violento. Quando eu ajo assim, eu estou gerando uma frequência de baixa vibração, mesmo que as minhas intenções, mesmo que eu seja uma pessoa super trabalhada. Entende? Entendi. Então, a consciência, ela ajuda a evolução da nossa alma. Aqui nós não estamos, por enquanto, falando de nível evolutivo e nível de consciência, sim nível energético, né? Você pode reparar que, às vezes, pessoas mais rasas vivem melhor, porque elas se desgastam mesmo, Sim, né? sim. Uma pessoa egoísta, ela pega muito menos carga É. que uma pessoa boa, entende? É. Entende isso? Sim, sim. Por isso que, às vezes, certas Por profissões, apatia. as pessoas são mais frias, né? Assim, você já viu médico oncologista, o médico de CTI, ele tem um perfil muito mais frio e tem que ter, entende? Eu não estou falando que é ruim ser. Se eu me ocupo de tudo e de todos, eu me sobrecarrego. Isso gera, entendeu? Por isso a sua pergunta foi maravilhosa. Não tem a ver com consciência, não tem a ver com bondade ou espiritualidade. Tem a ver com vibrar bem e vibrar mal. As vibrações são todas sempre medidas por hertz? É Hexer. Sim. E as emoções todas têm cada uma sua... Sim, por exemplo, a pior delas é vergonha. É 20 Hz. Eu achei que era o ódio. A raiva, né, que anda no A ódio, raiva, é aham. 100. É melhor eu ter raiva que ter culpa. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas todas essas vibrações, elas são criadas na sua mente? Sim, ótima pergunta. Conforme eu penso, ou seja, conforme eu acredito, a crença é o programa matriz, entende? Conforme eu acredito uma coisa, eu sinto essa coisa, né? Exemplo, em tempos de guerra ou até policiais desse tipo BOP, eles são treinados para matar. E aí, você já matou, não mata, entende? Se você matar em legítima defesa, o que vai acontecer? Você vai ficar mal.
ele entende que é o dever, que é o serviço dele. E isso faz ele não enlouquecer, faz ele não ter uma insônia, né? Porque assim, eu não estou dizendo que é certo ou errado matar. Eu estou dizendo sim que uma pessoa que não tem um treino para fazer isto, se faz isso, ela não dá conta. Entende? Então, conforme eu acredito, eu sinto. Conforme eu sinto, eu vou ter uma energia. E isso se aplica desde um trauma, né? Por que a pessoa tem um trauma? Ela sofre uma situação que ela interpretou que foi ruim. Uhum. Às vezes, 2 irmãos têm o mesmo pai cobrador e um irmão lidou muito bem com aquilo, porque ele não interpretou, ele interpretou que o pai queria que ele ficasse melhor, e o outro se sentiu acuado ou desmerecido. É o jeito, a visão que cada um tem Isso. sobre a situação. E a forma como se sente em Sente. relação àquilo. Dentro A daquele chave de problema. tudo. Mesmo sendo criados da mesma forma, aprendido as mesmas Tu coisas. entende? Por isso que nós estamos falando aqui, que pensamento e emoção criam campos. E que é muito importante eu ter consciência dos meus programas. Porque o que acontece com cada um de nós é que a mente consciente, ela só rege 2 a 5%. 98 a 95% do que eu vivo é programa inconsciente. Por isso que às vezes você quer mudar um jeito de agir, um jeito de fazer, e você não consegue, porque aquilo está dentro do teu programa inconsciente. Conforme eu penso, eu vou sentir. Conforme eu vou sentir, eu vou atrair e gerar energias. Isso tanto para eu ganhar dinheiro, até eu ter condições de ter um amor, né? Se eu acredito em relações, eu vou ter muito mais facilidade de manifestar um companheiro ou uma companheira. Tem estudos sobre isso. Filhos, pessoas que vieram de famílias estáveis, com pais bacanas e legais, têm muito mais chance de atrair um companheiro bacana e legal. Porque ela tem uma crença que casar, que se relacionar é ok, entende assim? Sim. E aí Uhum. eu sinto isso, E conforme vibra eu isso. sinto, eu gero essa frequência no universo e manifesto isso. Essa sua pergunta Maravilhoso. foi... Adorei. Vamos falar de inveja, Paulo? As pessoas se preocupam muito, ela interfere no nosso campo energético. E como você diria que a gente consegue se blindar? Ótimo, outra pergunta maravilhosa. Especialmente nós brasileiros, damos muito poder para a inveja. Olha que legal. Inveja. Dentro, veja. Uma pessoa te inveja, sabe o que ela está dizendo para você? Eu queria ser você. Então, a partir de hoje, eu vou te propor um exercício. Ou seja, alguém inveja mendigo? Alguém inveja um cara entubado no CTI? Não. A inveja falada, ela tem uma isca, sabe, Paulinha? Sempre que eu invejo você, eu faço pouco. Ah, mas a sua vida é muito boa, né? Ah, mas você tem isso, né? Ou seja, e aí o problema não é o que eu falei para você, Paulinho. É o que você sentiu. Você irritou, Entendi. você magoou, você se culpou, deu frequência. Por quê? Vamos entender uma coisa? Lembra que nós estamos falando aqui? Não é bom e mal, não é certo e errado. É vibrar bem e vibrar mal. A nível energético, a minha energia boa acessa o teu bom. Positivo, positivo, negativo, negativo. Então, quando eu jogo essa piadinha para você, quando eu olho de olho torto, tá bonita, hein? Pulseira, olha. O que acontece? E você se irrita, minha inveja entrou. Você se magoa. Essa pessoa, eu ajudei tanto ele, ajudei tanto ela, tá fazendo isso comigo, eu não mereço isso. Abriu um buracão, entrou na mágoa. Ô Paulo, mas existem pessoas que sugam a nossa energia? Sim, Isso é real. é real. Mas só para fechar a inveja, eu vou te responder isso. Deixa eu Tá. só fechar isso. Então, qual é o grande exercício para inveja? A partir de hoje, toda vez que numa festa, no seu trabalho, você perceber que alguém está te olhando ou te jogou essa piadinha, não abra esse e-mail, não abra, não permita. Pensa assim, ó, obrigado, graças a Deus. A pessoa diz, a sua vida é muito fácil, mesmo que você trabalhe muito, mesmo que você tenha sofrido muito para ter aquele bem, aquela conquista, não se irrite, porque aí você entra na frequência do invejoso. Essa é a chave, ok? Aí Você pra fala, pessoa, graças a Deus. Você não quer dizer que você é admirável. sim, Maravilhoso. Se a mas pessoa está te invejando, é você assim que tem a algo. gente tem que lidar com a inveja.
Vamos falar dessas coisas do Mas se a Sudá. gente pensar que tem uma frequência, né, isso é muito louco, né. É. Tudo que a gente pensa, manifesta, Sim. tem uma Mas frequência isso é muito Então isso você interessante. não pode vibracional. entrar Mas sabe qual é nessa o bacana? frequência, Mas sabe né? qual é o bacana? É que isso te tira de ser refém. Isso te dá a condição de você não é vítima, que não é uma coisa só que Deus fez. Se eu entendo isso e eu começo a usar a minha mente de maneira positiva, eu posso modular numa frequência positiva para eu ser a melhor versão de mim mesmo, entendeu? Você Vamos tá com falar controle remoto. isso. Vamos falar do Sudá. Sabe o que suga a pessoa? Ah, Gente que reclama muito. é. As pessoas negativas. Sabe, minha vida está muito ruim, eu tô com muito Tem problema. horror. Então, o que acontece? Essas pessoas, Tem horror a gente reclamona. justo. Essas pessoas são vampiros energéticos. Então, como lidar com isso? Vamos entender isso. A sua pergunta, vocês só estão com perguntas hoje? Almas Maravilhosa. peregrinas, né, É. A Paulo? gente te conhece, né, É. Paulo? A gente pegou as perguntinhas Pô, chaves. tá muito bom. É. Vocês estão me ajudando aqui a falar. Então, vamos lá. Quando a pessoa começa a reclamar, quanto mais eu me importo, mais eu absorvo. Então, primeira dica. Não dê conselho quando a pessoa está reclamando. Sabe por quê? A maioria das vezes a pessoa não quer. Sabe que ela pensa? Ah, muito fácil, a sua vida está boa. Ela fica irritada. Só dê conselho caso te peçam ou te pague. Segunda coisa, a pessoa está reclamando, você vai agradecer. Qual é o oposto da reclamação? Gratidão. Ah, eu estou devendo ao banco, aí você pensa, gente, graças a Deus a minha conta está paga. Ah, minha mulher me largou. Pô, graças a Deus eu tenho essa pessoa do meu lado. Ah, isso é uma boa dica pro dia Mas a aí dia, pensa, né? Não vai falar Tem- isso pra não, aí pessoa, a que amanhã pessoa te nunca perde mais amiga. fala com você, perde Joga uma amiga. praga, te bate com um negócio na cabeça. Só pensa. Então, o que vai acontecer? Você está dando para a pessoa o que ela quer, porque a maioria das vezes as pessoas só querem um ouvido, elas só querem jogar fora o negativo dela, você não pega, você vibra bem e você não sai dessa conversa sugado, entende? E uma outra coisa a nível psicológico, você não reforça, porque assim, essas pessoas vitimizadas, elas gostam que você fale, ah, coitada, né? Tem um ganho secundário quando você fica acarinhando a É o que falta. elas querem, É o que né? elas Elas querem. querem ficar ali, Então, naquele se você não piloto ficar dando esse automático. carinho, você não está sendo egoísta no sentido ruim, você não está dando sustento e comidinha para a vítima que existe nela, você entende? Você está sendo muito amigo. Você está deixando ela falar. É. Às vezes a pessoa precisa falar. Então, você diminui a chance de ser vampirizado. Sim. Então, o que eu aconselho? Se você não faz isso naturalmente, você primeiro tem que treinar isso com notícias. Entende? O Rio de Janeiro é cheio de coisa para a gente treinar. Essa violência toda. Então você fica assim, ó. Ai, graças a Deus, eu nunca fui assaltado, eu tenho muita proteção. Viu uma notícia ruim? Em vez de falar, ah, meu Deus, a vida está perigosa, o mundo está muito ruim. Agradece. Agradeça a sua vida. A gratidão é uma frequência de 560 Hz. É Elevadíssima. maravilhosa. A gente tem que praticar a gratidão. Paulo, você faz limpeza e harmonização energética. Sim. Que práticas simples as pessoas podem fazer em casa para equilibrar o campo vibracional? Tem dois tipos de prática. Tem uma prática que é preventiva, que essa é fácil, não custa nada, que é vibrar bem. Né? Porque assim, se eu entendo que essa coisa que as pessoas falam muito, né? Ah, fulano está carregado, ele está com peso, ele está com mal olhado. Isso é muito falado. Todo mundo já ouviu falar isso. Até quem não acredita, acredita. Mas, no geral, quem está pesado é quem está na reclamação. Sim, quem está na reclamação, Quem tá de quem vítima. permitiu que a inveja do outro entrasse, entende? Então, Uhum. se eu pratico esses exercícios de vibrar bem, o que acontece? Eu diminuo muito a chance de eu me carregar, diminuir notícia ruim. Por exemplo, acessar um programa como esse, que vai trabalhar mudança de padrão. Tem tanta coisa boa no mundo virtual, tem tanta coisa, tanta notícia ok. Em vez de focar no ruim do mundo, vamos focar no bacana. Então, se você praticar isso, você já diminui substancialmente essa tal carga, esse peso. Agora, existem coisas muito simples. Quer ver uma coisa muito simples? Você pega álcool cereal,
bota umas 2, 3 pastilhas de cânfora e borrifa no ambiente. A Aham, cânfora é altamente purificador. É ótimo. uma limpeza fácil, vai ajudar a purificar o ambiente e ok. E super Essências, simples, essências é. de violeta, Aromas, né? aromas, que o aroma sobe frequência. Paulo, então como você fala muito de vibrar bem, o termo positividade tóxica para você não existe, né? Não. Eu acho que esse termo tem a ver com pessoas que ficam falando positivo, mas ficam sentindo negativo. Entende? Isso eu tenho que entender. Não adianta eu ficar falando uma coisa, E mas não vibrando outra. vibrando outra. Isso é importantíssimo. Eu acho que a gente pode tocar nesse Mas não é ponto. tão fácil também. Não. Como falar e sentir positivo? É um desafio. É um E você tem treino. que acreditar. É o um que você está treino. falando. Você tem que fazer uma É. coisa até você se tornar, sabe assim? Finja, faça, até ser. Então, o que tem que acontecer? Por exemplo, você quer mudar o teu mindset de prosperidade, entendeu? Não adianta eu ficar trabalhando, eu sou próspero, eu tenho dinheiro. Você está querendo manter uma frequência próspera, mas você sente o tempo todo escassez, você reclama, você paga tudo com pena, especialmente para você. Você compra uma coisa para você e fica: "Ai, por que eu paguei isso? Por que eu comprei isso?". Isso é uma frequência Culpa. negativa, de culpa, É. Uhum. entende? Você não consegue se dar, você não consegue achar que você merece. Então, isso pode ser uma positividade tóxica, porque assim, eu falo o tempo todo ok, Mas mas eu não sinto, eu tenho que tomar cuidado, né, eu tenho que alinhar. A grande chave da manifestação é pensar, sentir e sentir e agir. agir. Exato, eu não pratico o que eu falo. Isso. Então, E aí, como que eu faço isso, né? Uma dica fácil: treina. Primeiro você tem que saber o que você quer, né, finge. finge, até se tornar. Isso. Justamente. Fake until you make it. Isso, perfeito, Que aí é você isso. começa a acreditar, né? E aí Aquilo você começa a entrar na virar frequência. realidade. Se você pratica muito uma coisa, E se vier aqueles você se torna. pensamentos, pronto, você faz Continua, ao contrário por continua, e cima. continua, e continua. E o que é PNL, Paulo? Programação neurolinguística. E você trabalha com isso, Sim, né? eu fiz 2 formações disso. E com hipnose também. Vamos entender, olha o que legal da PNL, porque que eu estou apaixonado. Foi um programador, foi um linguista e uma pessoa que era um terapeuta, por isso neuro. A nossa fala, não existe pensamento sem linguagem, entende? Todos os nossos programas contêm falas. E eu posso, se eu entendo isso, por exemplo, um exemplo, se e quando. Se são condicionamentos. Ah, quando o meu filho crescer, eu volto a estudar. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer essa viagem. Não pode agir assim. Você está com uma fala que já está dando uma dica que você tem um programa de escassez. Entende? Você está condicionando o seu sonho, você está condicionando uma meta a uma coisa num tempo que você não controla. Ele está no futuro, você nunca chega lá. Então, se eu percebo isso, a PNL fala isso, ela usa mudança de fala. Quer ver uma outra coisa que a PNL fala muito, muito interessante? A gente não foi, a gente na infância, os nossos pais não gostam muito de pergunta. Né? A criança, já reparou, crianças muito inteligentes ficam, por quê? Por quê? Ah, fica quieto, garoto. Então, quando a gente cresce, a gente não aprende a pensar. Então, a gente não sabe fazer porquê. E se você não sabe fazer porquê na sua vida, você não encontra a solução para as coisas que você quer. Porque às vezes você está num impasse, você fica assim, ah, eu não consigo. Você só fica no não consegue. Primeira pergunta é quando você diz que não consegue, por que eu não consigo? Eu tenho que achar um sujeito, entendeu? O que me impede? Ah, o que me impede é que eu preciso ter mais estudo, por exemplo. Então, eu vou me preparar para estudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou me organizar financeiramente para ter dinheiro. E aí eu tenho uma meta, um roteiro para seguir, entende? Uhum. Porque o que acontece, né, falando até da positividade tóxica, não adianta eu falar, ótimo, vou vibrar bem, mas eu falo errado, eu sinto errado, e aí eu nunca faço nada.
Então, PNL usa muito isso. Paulo, como que a PNL ajuda a gente a mudar as nossas crenças limitantes? Primeiro, existe uma ferramenta na PNL, se chama VAC, visual, auditivo e sinestésico. Tudo que você sabe e até mesmo seus traumas estão aí. Quando a pessoa conta um trauma, você tem um trauma de, por exemplo, você sofreu um acidente e aí você depois disso não conseguiu andar mais no carro. Um exemplo, dirigir. Ou toda vez que você entra num túnel, você fica com medo, você não pode chutar barulho de ambulância, né? Assim, existe um trauma aí. Então, como é que essa ferramenta pode usar? Você vai fazer uma entrevista, uma anamnese. Aí você vai dizer: "Não, porque quando eu lembro, eu estava no carro e aí eu escutei aquilo, eu lembro daquela cena, eu vi o vidro quebrando". E aí você vai fazer uma técnica para limpar esse trauma que está no visual, porque como que a pessoa registrou o trauma? Ela vê uma cena. Tem pessoas que falam assim: "Não, quando eu entro no carro, eu sinto medo de morrer, eu sinto um aperto no peito". O que que a pessoa está me dizendo? Aonde está esse trauma? Ele está no sinestésico, na emoção. E aí tem técnica para fazer uma dessensibilização dessa carga emocional aí. Mas aí não é no visual. Não, Aí ele já sinestésico, tá Você não VAC, visual, sinestésico Ou e auditivo. 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 Aí, por exemplo, nessa mesma fala, aí já não é mais tanto para um acidente. Pode ser, você foi levado numa ambulância e você ficou escutando da ambulância, né, e aí você não pode mais ouvir nenhuma sirene que você panica, você fica com taquicardia. E aí você vai fazer uma técnica para desensibilizar o auditivo. e realmente funciona de É uma maneira muito louco, é muito mágico, Ou é você muito foi rápido. assaltado por Prático. uma Isso, é moto. prático. é É. prático. É prático. Até dos meus, é É. prático. Em uma sessão resolve a sua vida. Se não for numa sessão, É mas assim que você gosta, né, amiga? se não for em uma Não, tô sessão, brincando. pelo menos é muito mais rápido que uma terapia comum. Por Sim. quê? O que que ela usa? Todas essas práticas têm que fechar os olhos. Todas essas práticas têm que baixar a frequência cerebral, que é onde está nosso inconsciente, entende? Quando eu fecho o olho e respiro um pouquinho mais profundo, eu entro em alfa. Se eu aprofundo isso, eu entro em teta. Quando eu entro em onda teta, é a onda que eu desconfiguro o trauma, Então entende? você tem que acessar aquele momento do trauma Sim, e ali sempre ser tem. trabalhado. Sempre tem. Mas você precisa estar numa frequência cerebral Baixa. baixa. Essa é a chave. Paulo, você estava falando de traumas e medos. Sim. Como é que eles ficam gravados em nós e como é que a gente faz para desprogramar esses registros? Vamos lá. Eu vou responder isso com uma pergunta. Você lembra onde você estava no 11 de setembro? Onde você estava, lembra? Não, Eu Não? lembro. Você lembra? eu não lembro. Eu lembro até porque é meu aniversário. Isso. Ah, é? Mas você entende que faz muito tempo, eu nem sei quanto tempo. Por quê? Porque teve uma emoção. Se aquilo te emocionou, quando eu tenho uma emoção, ela impacta. Por isso que o trauma é guardado, porque você tem uma forte emoção. Por isso que a gente tende a guardar mais acontecimentos ruins do que bons, entende? Por quê? Porque aquilo sofre, o nome já diz, o que que é trauma? Sofre um impacto. A emoção arrasta a memória. É uma defesa, né? Arrasta a Para memória. você ficar alerta, talvez, Arrasta a depois e não memória. acontecer de Então, novo. aquilo traumatizou você, porque teve uma carga emocional. E aí, eu uso essa mesma técnica, muitas das vezes, para liberar essa carga emocional. Às vezes, nesses exercícios de PNL, eu aumento o que você sente, entende? Como que você descobre no microscópio uma bactéria, um vírus? Você aumenta ele muitas vezes. Então, por exemplo, você diz: "Eu tenho medo, eu tenho uma fobia". Aí você fecha os olhos, vou te levar para o elevador, aí você vai dizer agora: sinta esse medo. Veja como você se sente, sinta. E aí a pessoa vai falar: "Não, eu sinto isso". Fobia geralmente é sinestésico. E aí ela vai dizer: "Onde você sente isso?", por exemplo. Aí eu vou aumentar. Antes de eu limpar, eu vou aumentar. Sinta mais, 2 vezes mais. Emoções, sentimentos.
Vai, Tem que vai. dar um mergulhão ali no Não, porque eu acho que trauma. ele mostra para a você- pessoa que ela pode lidar com isso. Você aumenta a emoção para acessar a memória. E na hipnose, né, eu uso a hipnose junto com o PNL. Na hipnose isso fica mais forte ainda. Por quê? Na hipnose, a proposta da hipnose é levar você para a onda teta, que é a onda do inconsciente. Acessou o inconsciente, desconfigura. Descobriu a causa, desconfigura, entende? Porque todos nós temos um trauma, temos o negócio matriz. Por exemplo, às vezes uma pessoa é gorda, é obesidade. Por que ela é gorda? Aí você vai lembrar, no outro dia eu trabalhei uma pessoa com obesidade, ela já emagreceu 12 quilos. E aí, sabe que a pessoa associou à comida? Afeto, afeto. Os pais estavam sempre longe, sempre viajando, e aí ela lembrou que ela tinha uma babá, que era uma pessoa obesa, e que a babá cuidava dela. Essa senhora chorou a beça. A mãe estava sempre longe, o pai estava sempre longe, então ela se sentia, e ela adora comida quentinha, assim. Aí quando eu perguntei, qual a relação sua com comida? É para romper o vazio que ela tinha dentro dela. Ô Paulo, mas Entendeu isso? Assim, entendi. Agora um trauma muito forte, às vezes você tem que voltar ali naquela dor sim, várias sim. vezes. Você não consegue, porque a Paula falou: "Ai, você consegue uma sessão", Não, lógico que não. brincando. Não, mas eu falei Não, brincando. eu sei, mas Vamos- eu quero entender, você tem que fazer um Vamos trabalho. lá. Sim e não. Tá. Vamos entender. Uma terapia comum, você às vezes demora 2 anos, 3 anos, 6 meses, muito tempo. Às vezes em 3, 4 sessões de hipnose, você resolve. Não é uma Ótimo. vez, mas, especialmente se a pessoa se permite, porque o mais difícil da hipnose não é trabalhar o trauma, é você se permitir entrar no trauma, entende? Sim, que às vezes a defesa é muito grande, a você porque se assim, é entregar, a né? pessoa que entra, é a pessoa que vai se permitir. Esse negócio foi lindo, eu falando aqui parece simples. Essa senhora, por isso ela emagreceu tanto já. Ela me ligou, ela está impressionada. Ela chorou muito, porque eu falando aqui para você não faz sentido, porque, não é só o afeto da babá que dava comida para ela, é o vazio interior de não ser querida. Então, o cérebro associou que quando ela comia, ela ganhava afeto. Toda vez que ela está mal, ela come para se dar afeto. E cada vez mais esse vazio não é suficiente. Ela falou: "Eu tenho uma fome que não para". Gente, pausa rápida. Agora o nosso canal tem clube de membros no YouTube. E quem entra tem benefícios reais, que fazem você participar de verdade da nossa mesa. Tem acesso antecipado aos conteúdos, seu nome aparece na lista de agradecimento no final do episódio. Pode mandar perguntas que vão ser lidas durante o programa e ainda tem acesso a conteúdos extras, como meditações e outras práticas exclusivas. Então, se você curte estar aqui com a gente e quer viver o Almas mais de perto, clique aí no botão de Seja Membro e vem fazer parte. Paulo, a Laura Duarte, membro do nosso canal, fez uma pergunta. Ela já ouviu falar muito de hipnose. Ela queria saber se a hipnose pode curar traumas e como que isso acontece. A mente consciente, ela filtra. A mente inconsciente é o nosso reservatório de memória, entende? Especialmente de 0, barriguinha da mãe, útero, até 7 anos, as ondas cerebrais de uma criança estão baixas. Por isso que criança vive um mundo imaginário. Então, nessa idade é onde os maiores traumas estão. As nossas crenças muito profundas, porque você ainda não tinha consciente para filtrar, entende? O trauma está no inconsciente. E aí, toda vez que eu fecho o olho, por que tem que fechar o olho? Por que tem que respirar? Porque eu tenho que sair da mente consciente. Quando eu fecho o olho, eu paro de julgar, porque quando eu estou de olho aberto aqui para você, eu estou vendo, você está com essa roupa, você está fazendo uma posição, tipo, estou concordando, estou curtindo o que ele está falando, eu estou fazendo um julgamento sobre você. Quando eu fecho os olhos, eu saio desse julgamento racional e eu entro no sentir. É muito mais fácil sentir com os olhos fechados.
Respiração. Respiração ajuda a acalmar. Já viu gente ansiosa, panicando? Curto. Você quase se afoga. A respiração calma, ela ajuda, ó, a descer a onda. Ela calma a mente. E aí você pode acessar o registro. Segunda coisa que a gente faz para fazer isso aí que você falou, pergunta é ótima. Eu aumento a emoção, porque se eu só respiro e fecho os olhos, isso é meditação. A meditação é boa, é ótima, equilibra, mas ela necessariamente não desconfigura um trauma. Porque senão todo mundo que fizesse uma meditação não ia ter mais questão nenhuma, ia ficar curado. Você vai dizer, ah, eu medito, Paulo. Como é que eu não consegui fazer isso aí que você falou? Sim, porque você não usou a técnica de acessar a emoção que você não quer olhar. Entende? É uma coisa que a gente, quando vai fazer hipnose, você tem que me dar um ok. Eu vou te explicar, olha, para eu conseguir trabalhar isso em você, você tem que me permitir acessar o teu desconforto. Paulo, vamos falar de manifestação e cocriação. Primeiro, como eu sei se eu estou vibrando certo e o que é? É só você olhar a sua vida. Quando você percebe que quando você está alinhada, quando eu vibro certo, a sua vida fica certa. Por exemplo, se você se propõe a ter um casamento, ter uma relação bacana, e você consegue atrair, percebe, vive isso, você manifestou essa relação, né? No meio de tantas pessoas, você atraiu justamente aquela pessoa que, tipo, caramba, parece meu príncipe encantado. Se você percebe que você até quer ter um tipo de pessoa, mas você não tem, até porque às vezes, uma dica aqui, é que muitas das vezes nós ficamos focados no que eu não quero. O nosso cérebro não sabe o que é não, né? Acontece muito quando você sai de uma relação abusiva, por exemplo, e você fica, nunca mais quero ter esse tipo de homem. E aí você arruma outra pessoa, uma outra relação, e mesmo padrão. Você vê muito isso acontecer, porque a pessoa está criando, sim, ela está manifestando, sim, o que ela teme, o que ela não quer. É o que mais nós fazemos. Sabe por quê? Porque você bota uma carga emocional de medo, de raiva, do que você não quer, e o universo dá o que você vibra. O que você vibra? Rejeição. O que você vibra? Um homem para te ferir. O que você vibra? Um chefe para te punir, não te reconhecer. Que o tempo todo você fala, não, eu sou tão capaz, ninguém me valoriza. Porque a fulana, porque o cicrano. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. A emoção é uma grande chave de atração. Ô Paulo, mas eu vou botar um contraponto Sim, aqui. Não existe algumas coisas que já podem estar no nosso destino? sim, sim. Vamos lá. Vou dar uma explicação. Relacionamentos, como você Sim. botou aqui. O que que eu acredito, Você está falando sobre encontro. o que que eu acredito? Isso já não é PNL, nem É. procriação. Eu acredito, eu sou espiritualista, então eu acredito em karma. Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui. Você tem um computador, o computador tem uma memória, o computador tem aplicativos e programas e tem a habilidade do gerenciamento desse sistema. A memória do computador dá velocidade. Nós, às vezes, trazendo para essa vida um drive de vida bom, que, por exemplo, em relacionamento. Tem gente que você percebe que tem uma certa sorte. Ela conhece o marido com 16 anos de idade, foi o primeiro namorado dela, está casada até hoje. Ela não criou isso. Ou seja, isso meio Veio, veio. estava escrito. O que ela fez de bom? Ela poderia ter recusado. Nós, dentro desse karma, ou dentro desse drive positivo, temos escolhas, porque senão também, para que a gente ia nascer, né? Acreditar nessa lei de causa e efeito e não acreditar que eu tenho algum gerenciamento nisso, né? Não seria bom. Então, isso que eu acredito. Eu acredito sim que tem coisas que nós temos mais facilidade, tem gente que dá mais sorte na E vida. outras que às vezes a gente tem que passar pelo aquele Sim, aprendizado sim, também, sim, para a gente poder sim, chegar onde você está falando, sim. nessa sorte, nessa cocriação. Ma Existe o aprendizado. Perfeito. Minha opinião, tá, só para fechar esse assunto. O que que eu acho?
eu acho que mesmo que uma pessoa não tenha um karma ou uma sorte para ter uma família perfeita, ela pelo menos pode ter uma pessoa que respeite ela, entende? Porque aí, se ela vibra bem, ela vai otimizar nas escolhas e no padrão que ela vibra, porque ela tem uma memória baixa, entendeu? Ou seja, ela não dá uma sorte. Tem gente, isso acontece também com dinheiro, né? Tem pessoas que são capazes, tem pessoas que são inteligentes, e você percebe que elas não andam muito. Tudo delas é muito difícil. Essa pessoa tem que fazer o dobro da força. Ela tem que não invejar o outro, porque o que acontece às vezes é isso. Um exemplo muito interessante. Quando você bota uma criança de castigo, a criança, né, sente: "Ah, mamãe e papai está me castigando". Quanto mais ela reclama, mais tempo ela fica no castigo. Essa analogia é ótima para o karma. Quando você vem com uma dificuldade numa área, você não pode se revoltar. Se revoltar não quer dizer que você tenha que aceitar, quer dizer que você tem que pensar: "Qual o aprendizado que eu tenho aí?", entende? O que que eu tenho que mudar? Então, você, né, mulher, pode ser um homem também, se você está percebendo que desde que você se conhece, como pessoa, você não tem uma sorte afetiva, não inveje o outro que tem, não tenha raiva, porque aí você não está aprendendo nada, você tem um aprendizado quanto a relacionamento e você se revolta, né? Igual a criancinha que está de castigo e fica fazendo birra. Isso é péssimo. E aí sim a gente encaixa essas duas coisas. A importância de eu vibrar bem, a importância da manifestação, não desmerecendo, eu como espiritualista, talvez outras pessoas não concordem com o que eu estou falando, vai dizer que eu posso manifestar e fazer tudo, ok, né? Isso é minha opinião pessoal, mas eu acredito nessa coisa que existe sim, coisas que às vezes eu encontro. É. Notoriamente tem pessoas na vida que têm facilidades, mas até mesmo, eu não estou falando para os que têm facilidade, eu estou falando aqui para os que têm dificuldade. Se você percebe que uma área da sua vida é difícil, você tem que vibrar melhor. É. Você tem que parar de reclamar, você tem que parar de se vitimizar e perguntar: "O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Qual o meu aprendizado?", porque toda dificuldade traz um aprendizado. Tomar as rédeas, né? Isso, É, sair da e na vítima. verdade É. eu acho que até o que a Gê trouxe com relação ao destino, por Sim. exemplo, e, né, pegando esse pensamento, o destino, o karma, eu acho que eles também não são tão definitivos como Não, parecem. não, Então eu perfeito. acho que essa questão Eles da criam manifestação e aprendizado. da Também cocriação tem isso, é é onde verdade. você tem esse poder de Sim, você perfeito. alterar, inclusive, o que seria o seu destino, porque o destino, Isso. quando a gente fala destino, você, por exemplo, deu um exemplo bom, mas às vezes ele pode ser um destino ruim, Sim, né? sim, Um destino, um karma ruim, um sim, karma de algo que você tá ali para pagar, digamos sim, assim, né. E eu acho que o poder da manifestação e da vibração é de você conseguir transmutar, sim, de você conseguir Passar por esse sim. lado não positivo de uma forma que você consiga sair e exato. enxergar o outro lado. E falando, né, em Sim. cocriação e manifestação, que a gente pode mudar o nosso Sim. destino, o nosso karma, você indica, assim, você acha que tem uma prática, ou um ritual, como que a gente pode dizer para as pessoas que elas podem Ah, cocriar e manifestar? tem uma prática muito fácil. Eu tenho que sentir como já fosse meu. É, por Realizado. porque vamos entender. Vai muito além do pensar, né, é o Vamos sentir. entender uma Esse coisa. que é o Quando eu agradeço pelo que eu tenho, eu vibro bem, ok? Isso é positivo. Eu não estou falando de vibrar pelo que eu tenho, eu estou falando de você já se sentir tendo e ficar feliz com o que tem. Isso é aquela parábola da Bíblia. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para a montanha: "Mova-se", ela se moverá. Isso é fé. Fé é eu acreditar no que eu não sei, entende? Tudo que eu sei não é fé, eu sei, eu faço, né. Fé é quando eu acredito em algo que eu não controlo. Isso é usar a fé. Só que a fé da física quântica, a fé da neurociência, que explica que o teu cérebro não sabe a diferença do que você pensa,
o que é verdade e o que é mentira. Quando você pensa uma coisa e alinha com o sentir, você começa a entrar numa manifestação de atração e colapso de realização, entendeu? Então, eu já tenho que me ver sendo antes de ser. Eu já tenho que, por exemplo, se for um relacionamento, eu já tenho que me ver com aquela pessoa muito feliz, eu mereço isso, é isso que eu quero viver. Sentir o tempo todo que essa pessoa está chegando, que eu já vivo isso. Se é um dinheiro, eu já tenho que me perceber naquele nível de sucesso, de visibilidade. É assim. Eu tenho Mas que. não numa coisa específica, né, que isso é importante, você não é naquele trabalho específico, naquele relacionamento específico que limita, Limita. Mas, né, mas assim, na É, frequência entendeu? positiva, assim, é isso. por exemplo, né? Vamos falar eu não posso. Eu quero um homem de olho verde. Isso é um detalhe. 1,80 m É. e especificar, Entende? ou fulano de tal, porque se o Isso, fulano porque às de vezes não tal é não pra é, você. não é pra isso, você. é isso, exato. Entendeu? Mas é como que você quer se sentir numa relação. Isso, Exato. isso. É Ou no como que trabalho. você Perfeito. quer ser tratada numa relação, como que você São as quer... qualidades que É. você deseja, Ou né? num trabalho. Um trabalho. Eu quero para a empresa X. Porque às vezes a empresa X, lá você não vai ter sucesso. Eu quero uma empresa onde eu possa manifestar o Prosperar meu potencial. Exato. Eu quero um negócio que eu possa criar e manifestar a minha prosperidade, a minha realização, fazer o meu propósito de vida, entendeu? Então, isso é a chave. O segredo é você ser um pouco genérico, Sim. mas você especificar. Eu manifestei, né? Sim. Eu saí de um relacionamento e manifestei outro. E eu manifestava, assim, um pouco a personalidade da pessoa Mas que eu queria isso. do meu Você fez lado. isso. Eu não manifestei especificamente alguma coisa de característica física ou e tal. Sim. Mas a personalidade de quem eu queria do meu lado, a forma de relacionar que eu queria ter no meu lado. Mas essa é a chave. Você fez E isso. veio assim, gente, faz porque É funciona. mágico, né? Não é mágico? É mágico. E o universo manda assim, a jato. Você Uau! começou a manifestar, de repente aparece. Quando você Mas menos claro, espera, né? Você tem que saber que está vibrando certo. Isso. Porque eu acho que essa é a diferença. E o vibrar certo é sentir. É isso. Paulo, eu queria te falar que foi assim uma conversa muito especial. O seu conteúdo é incrível e fala pra gente aonde que a gente pode te encontrar. No site do Instagram, terapeuta Paulo Montano. Eu também adorei de estar aqui, me senti muito à vontade, né? Que bom. Porque Que bom. eu agora que estou entrando nesse mundo virtual e de comunicação. Vem vocês com a me gente, E pra começou com gente o pé também direito. Vocês me proporcionaram uma entrada assim leve, agradável e parece que eu conheço todo mundo há muito Ai, tempo. que Que bom. bom. Isso é muito Foi ótimo. bom. A nossa conversa de hoje nos mostra que manter uma energia positiva é uma escolha e uma decisão diária. É verdade. E se você curtiu, compartilhe e se inscreva no Almas Peregrinas. Nosso propósito é inspirar e lembrar que o caminho da alma é para todos. E nos siga no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro. Ou é de dentro para fora?